tarde a todos. Hoje o Dr. Álvaro Galvão vai nos apresentar um artigo sobre o Varixio, apresentando um novo dispositivo para misturador de espuma para escleroterapia de varizes. Então, antes da apresentação do Dr. Álvaro, nós vamos mostrar um vídeo rapidinho, que é a apresentação desse dispositivo para quem não está familiarizado com ele. E então, em seguida, entramos na discussão, na apresentação do artigo. Então vamos ver o vídeo agora. Botar a voz para o Marcondes aí. O Álvaro, eu vou só te pedir para... já desativou a tela, tá ok. Tudo certo. Então vamos para a nossa discussão. Doutor Marcondes. Essa história dessas máquinas de espuma, essa não é a primeira que eu vejo. Inclusive, quando ela saiu, eu troquei e-mail. Henrique, não sei, eu mandei e-mail para ele. A gente chegou a se falar e ele estava na fase experimental. Ele disse que eu pedi um aparelho para fazer alguns estudos aqui no Brasil. E acho que o tempo não foi hábil, enfim. Mas a questão é, primeiro, eu já escutei na Europa, de Florença, no Sclerotherapy, uma crítica sobre a qualidade do nosso esclerosante, não é nem da nossa espuma, sabe? Isso me assustou um pouco, porque nosso esclerosante é feito em pequenas casas. Eu já visitei 2 delas e temo um pouco pela qualidade delas, sabe? Aqui em Minas agora estão produzindo a Engemed, em São Paulo tem a Hightech. Eu visitei essas 2 casas. São realmente casas que você vê lá dentro que tem uma estrutura, tem alas separadas, não é uma coisa assim de fundo de quintal, totalmente. Mas o colega lá da Europa questionou bastante o organizador do Sclerotherapy. Na época ele falou, olha, eu temo pela qualidade do líquido, não é nem da espuma. Agora, então já começa em cima disso aí, né? Nós não temos uma indústria, né? Assim, uma Bayer, uma Pfizer, uma AstraZeneca, nós não temos uma indústria produzindo esse produto, e isso assim deixa a gente relativamente inseguro. Eu sempre fiquei inseguro com isso, mas como todo mundo usa, eu não deixo de usar. O segundo ponto é que o método Tessari é usado desde 2001, quando o Tessari demonstrou num congresso em Roma uma facilidade enorme como que ele fazia a espuma. Ele demonstrou isso aí, que até então era usado polidocanol e tetradecil em forma líquida. Ele mostrou lá na frente de todo mundo como que ele fazia com um three-way, né, e 2 seringas. E esse método simplesmente hoje é maciçamente usado no mundo inteiro. Todo mundo tem grandes experiências com isso. O Brasil usa isso em larga escala.
Então, é uma concorrência muito difícil você colocar um aparelho de custo como esse aparelho aí, assim, até a gente ter uma comparação da qualidade do paciente, do resultado no paciente que nós vamos ter, porque o número de complicação dessa espuma nossa homemade é muito pequena. Então, assim, a primeira pergunta que o colega faria é o seguinte: o que justifica eu mudar o meu esclerosante da maneira de usar espuma para um aparelho que eu vou pagar, eu gasto R$ 15 para fazer a minha espuma. Então, assim, é uma coisa muito. Ele tinha que fazer um estudo randomizado, né? Para mostrar que a espuma dele tem mais qualidade, que ela é melhor clinicamente, o resultado é melhor. Em 2013, eu estive em Boston, no congresso de flebologia, e tive uma reunião com o pessoal da Varisolve, que eu achei que aquilo ia explodir. Na época lá, eu não sei porque eu estava lá, e eles fizeram demonstração, quando eles me mostraram um tubinho de metal, parecendo um desodorante, com espuma dentro. Mas quando eles disseram o valor do tubo que tem que ser usado de momento, o tubo custava em torno de $1.000. Aí eu fui para o hotel, depois fiquei pensando, falei, aquilo não vai pegar no Brasil. Porque essa reunião estava eu, Kikuchi, o Júlio, que é de Porto Alegre, eu não lembro mais, tinha um outro brasileiro, não lembro quem era, não sei se era o Chico Bastos, eu não lembro quem era. Eles convidaram a gente para um jantar para mostrar o produto. Acho que era a Solange. E, enfim, esse produto não virou nada. Cadê o Varisolve? Né, que fez um rompante danado, compraram a patente do Tessari, do Cabreira. o espanhol lá que inventou a espuma. Cabreira. Compraram a patente, o Cabreira ficou rico, com a grana da micro espuma, né? Compraram a patente e isso não é usado. Eu não sei nos outros países, eu não sei nos Estados Unidos, eu não sei na Europa, se esse produto está sendo muito usado. Eu acho que não, porque primeiro você não vê um artigo publicado sobre isso. Um artigo. E quando o produto é muito usado, começa a pipocar artigo no mundo inteiro dele. Então, esse pessoal, eu conheço o vice-presidente da BTG, ele mora em Londres, ele publicou um artigo randomizado na época comigo, o David Wright, e ele sumiu, ele desapareceu. Então, assim, eu não sei se o Varisol teve boa saída. Quer dizer, então, esse aparelho, como alguns outros que eu conheci ao longo desses 20 anos que a gente trabalha com escleroterapia, com espuma, não virou nada, sabe, Álvaro? Assim, é um produto, você olha a princípio, um produto tecnicamente interessante, parece interessante e tudo, mas a hora que você coloca isso para um colega num consultório que ele tem que ter resfriador, laser, secretária, internet, móveis, ele vai somando os custos disso e ele vai ter que comprar mais um aparelhinho, mas ele fala assim, mas eu já faço a minha espuma. Então, as questões que eu pondero são essas. Eu não estou desfazendo do aparelho, eu acho que é importante essa vida média. Eu entendo que quanto mais mais ela pode ter um resultado melhor. Mas os meus resultados com a espuma têm sido relativamente razoáveis ao longo desses 17 anos que eu pratico, com a homemade, com a espuma caseira que nós temos aqui no Brasil. Quer dizer, eu não sei se eu fizer um investimento hoje, vamos supor, nós comprarmos 3 aparelhos, eu, você e o Albernaz. Vamos ter os 3 mosqueteiros que vão ter esse aparelho, porque eu não creio que alguém se vá comprar assim tudo. A gente compra. Aí começamos a usar. Primeiro, nós teríamos que ter publicações para poder falar para os colegas, olha, eu tenho resultado X ou Y. Essa comparação que você fez, assim, é interessante. Cada um faz um jeito. É a ciência. A ciência consideração uma base estatística e pegar mais 20 pessoas fazendo espuma e medir a labilidade da espuma de todos esses 20,
programar a taxa de vida média, medir o tamanho da bolha, imaginar a velocidade com a mão que o cara está fazendo, olhar se é o tetradecil ou polidocanol. Então, tem viés demais. Então, assim, esse de falar, minha espuma é estável porque o examinador A, o B ou C está fazendo diferente. Isso é achismo. Isso para a ciência não funciona. Mas é um aparelho, a gente deve ter cuidado e analisar. Eu acho que se você quiser comprar, eu acho interessante, a gente pode desenvolver algum estudo sobre ele, fazer algum trabalho, tanto no âmbito clínico como no âmbito bioquímico, né? O âmbito bioquímico, esse cara esmiuçou ele aí. Você vê o tanto de gráfico que tem esse trabalho. Então, seria no âmbito clínico, você dizer, olha, a minha espuma não dá menos complicação, porque que complicação que tem? É raríssima a complicação. Né? Assim, não é, as complicações a gente tem, são as manchas, que eu acho que não vão diminuir, e vai ficar assim, o Álvaro está falando que tem menos complicação com aquele aparelho. Mas eu aqui também tenho menos. Então, vai ficar o dito pelo não dito, sabe? Então, são essas ponderações que eu tenho para colocar aí. Antes do Bernardo falar, só validando o que você falou, realmente a quantidade de viés para você ter uma espuma, e o fato de ter uma espuma feita com um custo muito, ele criou uma viabilidade, né, tão grande para a gente poder trabalhar, e a espuma foi uma solução fantástica, considerando as suas complicações naturais. Enquanto você falava, eu fui ver a questão do preço dele. O preço em reais custaria hoje em torno de R$12.250, que ele é vendido a 1.750 euros. É de Barcelona esse aparelho, né? Não tem um custo muito alto, mas eu acho que também ele acaba sendo uma perfumaria dentro do consultório, né? E talvez isso fosse apenas um plus, algo a mais para dar demonstração para o paciente que existe uma tecnologia. Mas, porque se você analisasse a gente produzindo a espuma ali, dá uma impressão de homemade bem grande, assim. Aí o camarada tem uma puta estrutura no consultório, uma puta estrutura de uma formação de laser, aparelhos para gelar, fotografia, comparativo, e a espuma ela ainda é manual. Aqui, o fato de ser manual, ela é eficaz. Então, acho que isso aí tem essa característica aí. O mundo inteiro faz isso, né? Albernaz, o que você acha? Qual a sua opinião? Bom, vocês me desculpem que a conexão está um pouco falha, porque eu estou num lugar remoto. Eu tenho algumas considerações para fazer. Primeiro, eu queria começar com uma pergunta para o Álvaro. Ele substituiu o ar ambiente por um gás que ele chama de gás fisiológico, que é oxigênio e gás carbônico. Ele fala alguma coisa no início, o motivo pelo qual ele fez isso? O que ele espera encontrar de diferente com esse gás fisiológico? Por que ele optou em tirar o nitrogênio? Basicamente, ele considera que algumas... Aí estava lá no início das propostas do trabalho, era que, ao tirar o nitrogênio, ele estava tentando reduzir os riscos de cefaleia, de complicações de escotomas. Entendi. E dos pacientes que têm forame oval. Até vou abrir um parentezinho para falar sobre o forame oval, assim, a gente acaba não fazendo a conta. A gente vai dizer, mas é pouca gente que tem forame oval. Estatisticamente, o forame oval está presente, em números pequenos, evidentemente, em 20% a 25% da população. Isso é uma estatística muito grande, mas só que ele não é clinicamente significativo. Então, a gente tem essa persistência em uma população extremamente grande. O que consideraria que nós teríamos, em 20% a 25% dos nossos pacientes, alguma coisinha indo para o cérebro. Mas, segundo Cabreira, quando chega no sistema venoso profundo, a espuma é inativada e não teria mais essa ação. Entre a perna e o coração, entre a perna, coração e cérebro,
os riscos seriam menores. Mas basicamente a ideia de fazer isso é porque, como existem colegas que consideram que o uso do ar ambiente não é adequado e que trabalham com o gás fisiológico, ele resolveu usar os dois parâmetros. Mas ele colocou lá depois que, na prática diária, o uso dele é clorobrocanol e, na prática diária, o uso dele é o ar ambiente. Mas foi só para ter um parâmetro de estabilidade, basicamente por conta disso. Só que se depois você vê os vídeos, como é que funciona, você tem uma cápsula que você tem que encher para fazer essa espuma. Ou, no caso desse aparelho, você vai ter as cápsulas de gás fisiológico que você compra elas prontas, pré-prontas. Então, você aumentaria a demanda de custo. Então, a empresa já ficaria a cada espuma que fosse produzir. Então, isso aumentaria bastante a demanda de custo. Mas era só por causa da razão das complicações, a retirada do Ok. Eu vou fazer algumas outras considerações para não me alongar demais, que é o seguinte: em primeiro lugar, o Marcondes vai gostar disso que eu vou falar. A gente vê que é um aparelho que foi produzido por um médico, não por um empresário, porque o médico é um pouco diferente, né? Em primeiro lugar, ele faz o seguinte: ele cria cápsulas com o objetivo de ganhar dinheiro com essa parte que seria aquilo que tu tem que os refis, né? Então ele faz um refil de oxigênio e gás carbônico e faz um trabalho só falando mal disso, porque eu não consigo encontrar nada nesse trabalho que diga que o gás fisiológico seria superior ao ar. Pelo contrário, ele fala que com o ar tem mais estabilidade e que é mais fácil, é barato, é de graça, né? Se ele quisesse mostrar o efeito, a vantagem do gás fisiológico, ele teria que fazer um trabalho com um grupo controle e um estudo clínico, não um estudo simplesmente de um aparelho dizendo, olha, nós temos o gás fisiológico. Tem que dizer assim, o gás fisiológico tem vantagem? Tem. Então, qual é a vantagem? Tem que mostrar na prática. Olha, o grupo que fez com gás fisiológico teve menos cefaleia do que o grupo que não fez, que usou o gás ambiente. Então, eu vou ter uma coisa concreta para oferecer. É como o Marcondes falou, sempre que alguém vai comprar o aparelho, vai dizer assim, qual é a vantagem que eu tenho com isso? Qual é a vantagem desse aparelho? Então, nós temos aqui algumas vantagens e algumas desvantagens. A primeira crítica ao trabalho que eu gostaria de fazer é que ele não fez um grupo controle, né? Porque eu acho que se ele quiser mostrar a vantagem do agitador, do aparelho que agita, ele teria que mostrar também uma comparação com a agitação manual. Então, se ele mostra a estabilidade das bolhas com o agitador, ele tem que mostrar a estabilidade das bolhas com o tessário. Se ele mostra o tamanho das bolhas com o agitador, tem que mostrar o tamanho das bolhas com o tessário. Se ele quer comparar o trabalho dele para vender mais do que o tessário, ele tem que mostrar o que ele traz de vantagem com o tessário, né? Então, eu acho que isso é uma crítica que realmente faltou lá na origem do trabalho, simplesmente fazer um grupo que fosse um grupo tessário. Bom, tirando isso, o nitrogênio, eu já ouvi em alguns trabalhos que o nitrogênio é responsável pela estabilidade da espuma, que a presença do nitrogênio faz dar mais estabilidade. Então, no caso, o gás fisiológico, a gente só percebe até agora que realmente muda a estabilidade para pior, né? Então fica essa carência, a gente entende que o aparelho recém está sendo lançado, então ele não tem como mostrar estudos clínicos com resultados clínicos, porque eu acho que ele não tem N suficiente ainda para fazer uma comparação. Provavelmente no futuro próximo já vai ter alguma coisa sobre isso. Segunda coisa interessante é o seguinte, eu estava pensando quanto tempo a gente leva fazendo agitação. Então, a gente tem um padrão na clínica que quem faz é sempre assim, ó, são 50 agitações, 50 movimentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e calculando que cada 2 dá mais ou menos 1 segundo. Então, a gente faz 25 segundos de agitação. Tá? E nesse caso aqui, ele faz 3 minutos de agitação. Então, é uma coisa muito mais
precisa, e é uma agitação que, se a gente fosse fazer 3 minutos, a gente ia ficar muito cansado, ia doer os dedos até de fazer. E aqui ele usa, eu fiz no segundo grau, na escola, fiz auxiliar de laboratório, foi a minha formação técnica. E a gente, então, aprendeu a conhecer algumas coisas, familiarizar com algumas coisas de laboratório. E uma das coisas é o agitador. O agitador, o que ele é? O agitador é um becker, tá? Que se coloca um ímã dentro desse becker, no fundo dele, e embaixo tem um motor, pode ser um motor de ventilador, por exemplo, pode ser um motorzinho bem pequenininho, que vai fazer um ímã agitar, girar, esse ímã gira, e é lógico que o ímã que está dentro do becker vai girar junto. Então ele faz quantas rotações você quiser fazer no motor. Tem um dimmer no motor, vai dizer, olha, eu quero mais rotações, menos rotações, e essa agitação é o que tu usa em qualquer laboratório quando quiser fazer uma mistura de líquidos, uma mistura de gases. Ele pegou isso aqui e fez um shape bonito, um design legal, né? E aí a segunda coisa que eu vejo que foi feito por um médico, tá? Ele cobrou muito caro por isso, tá? R$ 12.000 para nós brasileiros acaba sendo, a gente acaba, quem tem interesse em diferenciação, o grupo do Cazzu, o pessoal que estão mais preocupados assim em agregar valor, que não quer mostrar uma coisa caseira, paga R$ 12.000, tá? E apresenta uma coisa mais bonita para o paciente, pode agregar um custo, tá? Agora, o grupo que começa a trabalhar na clínica, que não tem dinheiro para tudo isso, acaba dizendo isso que o Marcondes falou, olha, por que eu vou comprar esse aparelho se eu tenho Tessari, né? Então, eles talvez pudessem começar com um valor um pouquinho mais acessível para o método pegar, e depois passar para um método. Eu vou ter que carregar o carregador, senão eu vou cair fora aqui do grupo, tá? E outra coisa, depois eu tenho mais umas considerações. Não sei se a Dai quer falar antes, quando eu vou carregando aqui. Pode ser, Dai? Pode ser. Acho que primeiro eu quero dar parabéns, Álvaro, e obrigada por ter trazido um assunto desses, né? Um aparelho, uma nova possibilidade de melhorar ou não, né? A espuma que todos fazem, amplamente difundida no Brasil e no mundo. E que bom que a gente tem o Dr. Marcondes aqui nessa sessão, né? Que é uma sumidade no nosso país, no mundo todo como espuma, podendo fazer as críticas referente a essa nova possibilidade de tecnologia. Vejo que o artigo e o aparelho, eles têm como objetivo tentar uniformizar, deixar a espuma mais estável, que a gente sabe que é talvez um viés que a gente possa ter na prática comum como se faz hoje a espuma, né? Que é, como os colegas já falaram, é muito manual, é muito suscetível ao operador que vai fazer a agitação, a pressão que isso vai ser feito, o número de vezes, a velocidade que vai ser feito o movimento. Então, acho que qualquer iniciativa no sentido de tentar uniformizar isso, deixar isso de uma forma mais estável, pode ser uma boa ideia e pode trazer bons resultados. Fico com curiosidade de saber como seria essas mesmas avaliações bioquímicas, químicas e de tamanho de bolha, se fosse feito manualmente por diferentes profissionais, diferentes flebologistas, né? Como que seriam essas avaliações, esses mesmos dados, esses mesmos números, para comparar com os da máquina? E mais ainda, fico com curiosidade de saber o quanto que isso vai trazer de resultado na prática clínica. Vai tornar o tratamento mais eficaz? Vai tornar o tratamento com menos chance de dar coágulos, de dar caroços, com menos complicações, né? Fico com bastante curiosidade quanto a isso. E a questão do custo, sim, pode ser um limitador, principalmente para os colegas que vão estar iniciando uma prática clínica, mas isso a gente também sabe que às vezes é uma questão não de preferência, mas é uma questão de prioridades, né? Quando se começa um consultório, uma clínica, você vai adquirindo tecnologias um passinho de cada vez. E se for um aparelho que vá realmente trazer benefício na prática clínica, mostrando que a gente consegue oferecer aos pacientes um tratamento melhor, mais eficaz, mais seguro,
o custo a gente sabe que é uma questão de que a gente vai acabar absorvendo isso, claro que isso vai aumentar o preço do tratamento e não vai ser factível para todas as regiões e todos os tipos de pacientes, mas que a gente, como especialista que quer buscar o melhor tratamento para o paciente, tem que considerar daí, né? Antes do Albernaz falar, eu acho que assim, a grande necessidade é da gente ver depois os trabalhos na prática clínica mesmo. Ali, Albernaz, o fato dele não ter esse grupo controle ou comparativo com o método Tessari, ele foi muito polido lá em um determinado momento, que eu tive que pular algumas coisas, ele não chegou a pedir desculpa, mas ele falou assim, ó, o objetivo da demonstração desse aparelho não é questionar o método Tessari como sendo um método ruim. Ele até respeita muito isso, até porque o próprio autor se beneficiou do uso desse método Tessari. Então, ele foi muito polido em relação a isso e não fez comparativo. Ele usou ele colocou que tem mostrado que realmente parece ser mais estável, mais uniforme. Mas ele está querendo, com isso, criar uma padronização das rotações. E isso foi usado, esse trabalho foi usado para comparativo, para desenvolvimento dos padrões, porque o aparelho ele tem 8 padrões, que envolve rotação, tempo de rotação, de agitação, perdão, e o tipo de produto, clorocanol, tetrasulfato de decil. Tá. Aí, eu mandei um vídeo também no grupo falando que ele mostra a filmagem da execução do trabalho pelo método Tessari sobre o mesmo tempo de rotação. Então, ele usa 30 segundos de agitação e ele usa 30 segundos manual. E depois, ele coloca, inclusive, o tempo que se leva para você abrir a seringa, aspirar, abrir a seringa, aspirar, conectar o three-way e fazer o trabalho. E aí, no vídeo acima, ele mostra o cara fazendo a aspiração, colocação do produto dentro, fazendo as configurações, escolhendo as configurações, agitando e tirando. Ele tira praticamente ao mesmo tempo. O tempo acaba não sendo um fator importante. Aí depois ele pega os 2 métodos e coloca em cima até foi um pé de mouse que ele usou, assim, e colocou os 2, mostrando a estabilidade de cada um dos 2. E realmente dá a entender que os 2 são eficazes, que as 2 espumas são boas. Ele então não desmerece a espuma do Tessari, mas a gente vê que, por exemplo, quando ele vai botando do Tessari, ele vai formando um monte. Quando ele vai colocando a espuma do Varíxio, ele vai fazendo semelhante a um glacê. Ele dá a impressão assim que está montando um bolo de aniversário e forma um glacê com aquelas dobrinhas. Mas aí ele não compara o tempo. Aí depois tem um outro vídeo que ele faz, aí ele coloca o tempo mostrando o Tessari e o outro num mouse pendurado assim, e aí mostra um descendo rapidamente, que é o do Tessari, e o outro fixando mais tempo. Então, assim, é um métodozinho bem caseiro, um videozinho bem caseiro, assim, mas vale a pena depois dar uma olhada. Agora, eu acho que a Daiane tem muita razão em falar assim, eu acho que a prática clínica, um trabalho dentro da prática clínica que vai mostrar isso. E, sabe, Marcondes, eu acho que esses trabalhos vão surgir, né? Eu não tenho a sombra de dúvida. Eu participo de um grupo de espuma, acho que o Bernard está dentro dele, do Fórum de Espuma, né? Fórum de Espuma Vascular, e surgiu já a discussão lá, e aí ficou questionamento, aí tinha um colega, acho que é do Espírito Santo, que fez umas considerações, mas eu não vi que ninguém tinha comprado, só fez as considerações sobre o aparelho. Então, assim, eu acho que a prática diária de quem vai usar o aparelho e que vai mostrar que vai fazer diferença. O que dá para fazer, e eu acho que o Marcondes falou ali, é a gente comprar um aparelho e testar. E fazer um trabalho sobre isso, eu acho que é bem, bem interessante, usando os parâmetros. E o Marcondes é o mentor dessa ideia. Achei bacana fazer isso aí. Eu não achei um custo muito alto, assim, porque acho que dentro daquilo que a gente gasta no consultório, a gente compra banco lá por R$4.000, né? Um banquinho para É uma sentar coisa lá. bem... Então,
Não está tão fora, né, da realidade, porque é um aparelho produzido na Europa. Lá é 1.750 euros. Isso, para quem está na Europa, é um custo extremamente baixo. Para nós, fica caro por causa da nossa relação de moeda, né? Mas pode ser que seja mais um aparelho jogado no lixo. Talvez o Marcondes tenha razão. Eu até mandei um e-mail para ele, e como eu sou pesquisador do CNPq, me identifiquei como tal, falei para ele, Henrique, se você quiser mandar um aparelho para mim, eu faço algum estudo aqui para você, quer dizer, ia fazer uma propaganda de graça para ele, ele não deu bola não. Falou, aliás, ele respondeu, falando que ele estava ainda desenvolvendo o aparelho nos órgãos do estado dele lá, para poder legalizar o aparelho. Tá? Vou dar uma de bobo, vou mandar outro e-mail para ele, perguntando falando que eu tenho interesse em desenvolver alguma pesquisa aqui, comparando os dois métodos, em algum tipo de CEAP, se ele manda um aparelho para mim, experimentalmente, para eu usar e tal. Porque esse aparelho é o seguinte, para ele pegar, ele tem que divulgar ele, senão, se ele ficar só com isso aí que ele demonstrou, tudo bem, é muito lindo isso aí, mas aí facilmente, foi o que a Daiane falou, foi o que o Albernaz falou, o que você também pensou, eu produzo a mesma espuma. Quer dizer, bioquimicamente ela é diferente, mas os meus resultados estão aí tem quantos anos já? Então, assim, é o argumento de todo angiologista. Quer dizer, esse aparelho tem que fazer uma diferença razoável, por exemplo, o CEAP-1, na variz reticular. Como a Daiane falou, se der menos trombo, num grupo de 30 para um lado e 30 para o outro, aí justifica você pagar os 12 mil reais, entendeu? Divulgar com esse objetivo, porque um trabalho desse, você já é uma propaganda maravilhosa para você, e é um método que hoje todo angiologista faz. Você imagina a quantidade de angiologista hoje no Brasil que não está tratando uma variz reticular, ou com laser, ou com microflebectomia, ou com espuma. Somos muitos. Uhum. Então, ele tem que fazer trabalho clínico. Ele não me convence com isso aí que ele colocou no mercado, sabe? Tem mais uma consideração que eu queria fazer, que existe nós fomos visitar o Dr. Chris Haag na Suíça, e ele está conseguindo já fazer uma espuma que tem uma estabilidade absurda. Como nós assinamos um contrato de sigilo, a gente não pode divulgar, esse vídeo vai ser colocado na internet, a gente não pode falar o que ele está fazendo, mas é um método muito interessante, ele consegue uma estabilidade assim, ele faz a espuma e coloca sobre uma bancada e deixa. A gente volta depois de uma hora, ele parece uma bisnaguinha, assim, parece esses espaguete de piscina, em miniatura, assim, pequenininho, fica aquela espuma estável, muito duradoura. Ele ainda não está colocando em mercado isso, porque está no período de estudos ainda, eu acho que já está em mais de 3 anos, né, Dai? Já com esse estudo. Mas ele com certeza vai revolucionar todo o mercado com a espuma que ele está produzindo. A dica que eu vou dizer é o conteúdo da espuma, né? Isso qualquer cozinheiro sabe. Qualquer cozinheiro que faz espuma com o método da cozinha molecular, que é com as garrafas de sifão, coloca nitrogênio dentro da garrafa e a pressão e o nitrogênio faz uma espuma que se usa em alimentos, aí, que é a cozinha molecular. Da mesma forma, a espuma estável ela é feita a partir da presença do nitrogênio, ajuda bastante. A pressão, que é uma coisa que não foi feita até hoje, alguém fazer uma espuma utilizando pressão, né? E principalmente o conteúdo dessa espuma. Então, eu vou deixar aqui o suspense, depois a gente pode, mais adiante, dizer, olha, era isso que eu estava falando. Tá? E outra coisa interessante é que, será que esse agitador não conseguiria obter espuma com glicose? Porque a glicose ela não tem proteína no seu interior, então mas o polidocanol também não. Mas a estrutura molecular do polidocanol, como ele é um sabão, ele faz essa espuma. A glicose a gente sabe que não faz.
Entretanto, será que com essa capacidade de agitação, a 4.000 rotações por minuto, se conseguiria obter algum tipo de espuma, seria interessante fazer uma tentativa para ver o que acontece. Misturar, né? Misturar o glicose com o etamolim, por exemplo. O glacê do bolo é puro açúcar, né? É puro açúcar. E sai o merengue, né? Mas o merengue sai da proteína do ovo. Esse que é o legal. Da gordura. Né? Bom, tá. Eu queria só levantar um outro assunto aqui antes de fechar. A semana passada houve um embate entre o Congresso Nacional e a Anvisa. Vocês devem ter acompanhado, que foi exatamente falando sobre o tempo de aprovação e o uso das informações que se tem das agências internacionais para aprovação de um produto dentro do Brasil. E o Congresso Nacional editou vai ser sancionada agora pelo presidente e vai ser sancionada porque ela diz exatamente o seguinte, que a Anvisa tem 5 dias para dar o aval da vacina se ela já foi autorizada numa agência internacional. Ou seja, aquilo que já foi autorizado. E aí ele usou algumas agências como exemplo, que era a agência do Canadá, a agência da Argentina e teve mais outros da América Latina e alguma da Rússia também. A agência da Rússia especificamente. O que acontece? Cria uma jurisprudência, cria um espaço para que a Anvisa comece a autorizar mais rapidamente os produtos que vêm do exterior. Então, a gente sabe que muito do que se produz lá fora, e eu vou lá para a parte da endovascular, quando se produz os stents, as endopróteses, as empresas não têm nem interesse em trazer a venda do produto para cá, porque a Anvisa é tão burocrática e tão dificultosa que para conseguir a autorização, eles têm que, muitas vezes, mostrar a planta de engenharia, a segurança biológica, a segurança de bombeiros, de incêndio, e isso e aquilo, e no final tem que patrocinar a ida de 5 agentes da Anvisa para conhecer a indústria, para que a indústria possa vender. Então, assim, provavelmente, e eu acho que isso aí era uma coisa que já devia existir, tipo, a própria Organização Mundial da Saúde devia ter um agente regulador mundial. Aquilo que é seguro ao ser humano poderia ser utilizado em qualquer lugar do mundo, né? E aí começava com materiais médicos, equipamentos, por exemplo, porque isso trava, dificulta, cria preços, porque, digamos, se tem 5 produtores de um determinado produto, mas só uma empresa entra naquele país e faz todo o processo burocrático, essa empresa vende ao preço que quer. As outras empresas não vão nem estar oferecendo, então o preço sobe. Então, acho que isso aí seria o que nós chamamos verdadeiramente de globalização e internacionalização dos produtos, para facilitar. Esse produto aqui, por exemplo, nem vai poder ser vendido para nós, porque ele não tem, se o cara está desenvolvendo, não tem Anvisa. Se ele é um médico, ele não vai ter interesse tão cedo em querer brigar com a Anvisa aqui no Brasil, né? Apesar que o Brasil deve usar espuma para caramba. Ele vai mostrar para a comunidade europeia, tentar vender na Europa. Então, acho que por isso, Marcondes, talvez ele vá ter essa limitação de vender o equipamento para nós por conta disso, né? Então, essa situação da Anvisa, eu queria colocar aqui, talvez seja um grande avanço para nós podermos ter produtos que são autorizados em outras agências. Muito boa essa observação. Não tinha pensado nisso, mas porque vai abrir uma jurisprudência e pode ser que a gente acabe se beneficiando com isso. Porque existe, como a gente fala aqui no Sul, é uma briga de cachorro grande, né? Imagina o governo federal brigando com a agência e por um motivo parece bem óbvio, né? E eles dizendo que é humanamente impossível fazer a autorização. Claro, eles têm a responsabilidade em 5 dias, eles querem um pouco mais. Mas, enfim, eu acho que eu quero agradecer a vocês todos, principalmente ao Álvaro pela dedicação, pela excelente apresentação, estudo desse trabalho, porque a gente está bem curioso com esse aparelho. Eu, particularmente, estou com muita vontade de adquirir um, porque o fato da padronização da espuma
realmente isso é uma coisa que faz falta, assim, a gente sabe que a espuma é super efetiva, é super eficaz, mas sempre fica uma sensação estranha quando a gente pega aquelas 2 seringuinhas e fica mexendo, assim, na frente do paciente, assim: "Puxa vida, isso aqui não parece médico, parece uma coisa muito muito caseira". E tomara que no futuro se consigam começar os resultados clínicos mostrando o diferencial desse aparelho, né, que ele nada mais é do que um agitador, só isso. Mas é interessante, porque pelo menos a gente consegue padronizar o tempo que vai precisar agitar e saber, inclusive, que vão colocar bolhas mais estáveis. Mas, a parte dos comentários, eu quero agradecer vocês todos pela mais uma brilhante discussão e, e bom dia a todos. Nós vamos continuar aqui offline, fora da gravação, né, online fora da gravação, para fazer nossa despedida pessoal. Um abraço a todos e até mais.